Olá! O conteúdo trabalhado na aula de hoje será sistemas de duas equações. E temos como expectativa de aprendizagem associar duas retas no plano cartesiano à representação de um sistema de duas equações de primeiro grau e duas incógnitas. Antes de darmos início, vamos relembrar o assunto visto na aula passada. Vimos que toda função afim, que é nossa função afim, é a nossa função do primeiro grau, ela é definida por um polinômio também do primeiro grau e vem nesse formato aqui. F de x igual a ax mais b, com a e b reais e a diferente de zero. Também sabemos que tanto faz escrever f de x ou y, né? A gente viu na aula anterior que em função de x eu tenho o y. Então, tanto faz eu escrever f de x igual a x mais b, ou eu sei que em função de x vai estar o y. Y é igual a x mais b. Onde nós vimos que esse a, o número real que acompanha o x, esse a, que ele não pode ser zero, é o nosso coeficiente angular. Se esse a for positivo, eu digo que a função ela é crescente. Se esse a for negativo, a gente diz que a função é decrescente. E o b é o nosso coeficiente linear. Quando eu represento a função no gráfico, né? Por exemplo, vamos esboçar um gráfico aqui rapidamente. Eu sei que toda função afim, a nossa função do primeiro grau, quando eu vou fazer a representação geométrica, que é o gráfico, eixo do x, eixo do y, essa representação geométrica da função afim é uma reta, certo? Essa reta, ela corta aqui o eixo do y, justamente no meu coeficiente b. Ela corta o eixo do x, o número com o qual ela corta o eixo do x é a raiz da função. E se esse a for positivo, a função, né, a reta, ela é crescente. Se o a for maior que zero. Se o a for menor que zero, a função ela é decrescente. Tudo isso a gente viu na aula passada. E se a função é decrescente, como se portaria essa reta? Eixo do x, eixo do y, ela viria aqui, nessa posição aqui, ó. Aqui seria, cortando o eixo do x, seria a raiz. Cortando o eixo do y, seria meu coeficiente linear. E aqui eu teria uma função decrescente. E essa aqui, crescente. Observa que ela aqui cresce e aqui ela decresce. Então, relembrando, tudo isso a gente viu no vídeo da aula anterior. Assim, toda vez que nos depararmos com uma equação do primeiro grau em duas variáveis, já sabemos que sua representação cartesiana será uma reta, não é? Tanto na matemática quanto na física. Aqui o primeiro exemplo, eu tenho uma função afim, uma função do primeiro grau. Em função de x, eu poderia escrever essa função afim assim, ó, y igual a 10x mais 150. Eu posso escrevê-la nesse formato ou neste. Meu coeficiente angular é 10, meu coeficiente linear 150. Como o angular é positivo, aqui se eu fosse fazer o gráfico, eu teria uma função crescente. Em física, quando a gente está estudando função horária das posições, que é o movimento uniforme, não é? A posição em função do tempo. Aí aqui eu tenho S de t, tudo vai estar em função de t, em função do tempo, é igual a 12 mais 15t. Então, minha variável aqui é t.
né? Quem vai variar aqui é o tempo. Aqui seria, o 15 seria meu coeficiente angular e o 12 meu coeficiente linear. Em física também, quando vocês estão estudando movimento uniformemente variado, né? Que é o conhecido MOVE, movimento uniformemente variado. A função horária da velocidade aqui em função do tempo, igual a 20 mais 10t. Então, aqui a velocidade em função do tempo. O tempo vai variar, não é isso? Então, aqui 10 seria meu coeficiente angular e 20 meu coeficiente linear. Então, aqui eu tenho vários exemplos de função afim, de função do primeiro grau, né? Tanto na matemática quanto na física. Relembramos e agora nós vamos ao nosso conteúdo propriamente dito, né? Que seria o sistema de equações do primeiro grau. Então, é o seguinte: em um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, pode ser xy, tv, st, enfim, o par ordenado, que é solução para a primeira equação, também deve ser solução para a segunda equação. Ou seja, resolver o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis é encontrar o par ordenado que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Então é o seguinte, pessoal, resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, quando eu digo duas variáveis, aqui duas letrinhas, x, y, é encontrar um par ordenado, né? É encontrar um par ordenado. Quando a gente fala de par ordenado, eu estou falando do par x e y, que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu encontrar esse par ordenado, ele tem que servir para resolver tanto a primeira equação quanto a segunda equação. Então, a gente já pode fazer a gente já constrói um sistema pensando numa solução. Por exemplo, a solução desse sistema aqui será o par ordenado 8 e 3, onde o x é 8, o y é 3. Eu vou substituir esses valores na primeira equação, na equação 1. Vou pegar aqui a equação 1, x mais y igual a 11. Eu disse que x é 8 e o y é 3. 8 mais 3, 11. Então, esse par ordenado aqui, 8, 3, satisfaz a primeira equação. Mas para esse par ordenado ser solução do sistema, né, do sistema de equações, ele tem que ser verdadeiro tanto na primeira quanto na segunda. Eu vou pegar esses mesmos valores e substituir na equação 2. Quem é a equação 2? 3x menos y igual a 21. Eu vou fazer 3 vezes quem é o x. Eu disse que era 8 menos o 3, que é o y, igual a 21. Se eu multiplicar aqui, 3 vezes 8, 24, menos 3, 21. Então, eu também tenho que o par ordenado, que eu disse que era a solução do sistema, satisfaz tanto a equação 1 quanto a equação 2. Então, resolver um sistema é encontrar um par ordenado que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda. Aí alguém deve estar pensando, ô professor, e toda vez eu vou ter que encontrar desse jeito, eu vou adivinhar? Não. Nas próximas telas, iremos ver alguns métodos para solucionar sistemas, tá certo? Eu já fiz aqui esse sistema, eu já disse aqui essa solução pensando nesse sistema. E você aí em casa pode treinar a resolução de sistema de equações já com as soluções. Pega aí um par ordenado. Por exemplo, a solução, você vai dizer que a solução do seu sistema é 5 e 2, por exemplo.
Aí você vai criar um sistema de equação em que a solução seja esse par ordenado aqui, ó, 5 e 2. E você pode ir treinando aí a resolução de sistemas de equações. Eu coloquei esse sistema já com a resposta para provar para vocês o que seria a solução de um sistema de equações do primeiro grau. Aí vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aqui a resolução de um sistema de equações do primeiro grau. Existem vários métodos de resolução de sistema de equações do primeiro grau. Vamos relembrar alguns deles. Então aqui eu tenho o método da substituição, o método da adição, o método da comparação e pela regra de Cramer. No vídeo de hoje vamos estudar dois deles. Nós vamos ver aqui o método da substituição e o método da adição. Só lembrando que existem vários métodos. Hoje nós vamos estudar esses dois. Vamos lá? Então, a resolução de um sistema de equações do primeiro grau pelo método da substituição. Então, aqui o sistema ele vem montado assim, ó, duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, observe que são duas letras diferentes e entre chaves, ó. Ele vem numa chavezinha. Aí eu vou dizer que aqui é minha equação 1 e aqui é minha equação 2. O método da substituição é o seguinte: eu vou escolher uma das duas e vou isolar uma das variáveis e substituir na outra. Por exemplo, se eu escolher a equação 1, a equação 1 é x mais y igual a 11. Eu posso dizer que x é igual a 11, pega esse y e passa para lá. É igual a 11 menos y. Eu estou afirmando aqui que x é igual a 11 menos y. Como o método é da substituição, eu vou pegar minha segunda equação, que é 3x menos y igual a 21. E onde tem x, eu vou colocar 11 menos y. Eu não vou substituir método da substituição. Quem é x para mim na equação 1? Eu não isolei o x, eu estou dizendo que x é igual a 11 menos y. Aí eu venho fazer 3. 3x é o mesmo que 3 vezes x. Mas quem é x? Vou botar entre parênteses. 11 menos y. X é 11 menos y. Esse menos y, eu repito, igual a 21. Veja que agora eu não tenho mais x e y, só tenho y. Eu vou resolver essa equação aqui e vou achar o y. Aí, bora lá. Para eliminar o parênteses, eu vou aplicar a propriedade distributiva, a propriedade do chuveirinho. Lembram? 3 vezes 11, 33, menos 3 vezes y, 3y. Eliminei o parêntese. Menos y igual a 21. Quem tem y fica, quem não tem eu vou passar para lá. Então, eu vou repetir aqui, ó, menos 3. Já podia somar aqui, ó, já podia somar os y, mas eu vou deixar para fazer isso depois. Ó, quem tem y fica, repete o 21. Eu vou pegar esse 33 e vou jogar para lá com o sinal trocado, menos 33. Aí agora eu vou somar, né, pessoal? Sinais iguais, eu não posso somar y com y, sinais iguais soma e repete sinal. 3y mais 1y, 4y, repete sinal. Menos 3y menos 1y, menos 4y. 21 menos 33. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior negativo. 33 menos 21, 12. Então, meu y vai ser menos 12. Esse menos 4 está multiplicando. Ele passa, vou ficar com y. Esse menos 4 continua menos 4, só que ele vai passar dividindo. Aí, para dividir, na divisão, eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos com menos vai ficar mais. 12 dividido para 4, 3.
Já achei o valor do meu y. Só que falta achar o valor de x. Lembra que a resolução de um sistema é um par ordenado, um par xy? Eu achei o y. Falta achar o x. Lembra que na primeira equação eu disse que x era igual a y? Aliás, x era igual a 11 menos y. Eu acabei de achar que y é 3. Aí eu volto para a primeira equação e digo x é igual a 11 menos y. Quem é y? 3. Então, x vai ser igual a 11 menos 3, que é 8. Lembra do nosso sistema, que eu disse que a solução era 8 e 3? Então, a solução do sistema de equações é um par ordenado. Qual é o par? 8, 8, 3. Então, resolvemos esse sistema pelo método da substituição. Agora, vamos ver o mesmo sistema, a resolução do mesmo sistema pelo método da adição. Aqui eu tenho o mesmo sistema, o método da adição é o seguinte. Se eu já tenho uma das variáveis simétricas, eu já vou passar o tracinho aqui, ó, né, o método da adição, e vou somar essas duas equações. Ó, vou chamar a equação 1 e aqui da equação 2. Aí eu vou somar as duas equações, método da adição. 1x mais 3x, 4x. Mais y menos y, eles são simétricos, ó. Eu posso cortar. E aqui, 11 mais 21, 32. X será igual a 32. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido para 4, 8. Achei x. Falta achar y. Se eu já tenho o valor de x, se eu pegar ou a equação 1 ou a equação 2 e substituir o valor de x, eu vou encontrar o y. Então, na hora de escolher uma dessas equações, eu escolho, de preferência, a mais simples, para facilitar meus cálculos. A mais simples é a primeira, a equação 1. Então, eu vou pegar a equação 1. X mais y igual a 11. Quem foi x, pessoal? Nós já encontramos, x é 8. Mais y igual a 11. Então, quem vai ser o y? 11. Pega esse 8 que está positivo, passa para lá negativo. Y é 11 menos 8, 3. Solução do sistema é um par ordenado. Qual é o par? X, Y. 8, 8, 3. Então, nós vimos como é que a gente resolve sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis pelo método da substituição e agora pelo método da adição. Aí nós temos aqui a representação gráfica daquelas duas equações, né? Só que agora eu isolei o y. Isolando o y, aqui eu tenho y igual a x mais 3. E aqui eu tenho y igual a 3x menos 5. Aquele mesmo sistema que a gente resolveu anteriormente. Só que agora eu isolei o y. Eu tenho que a representação da equação 1, ó, eu sei que aqui o meu coeficiente angular é o número que acompanha o x, é 1. Eu tenho aqui 1x, ele é positivo, então a função é crescente. O coeficiente linear é 3. Então, essa primeira equação, essa primeira função, tem como reta essa aqui, ó. Que o coeficiente linear é 3, ó. Então, aqui é a equação 1. A equação 2 tem como coeficiente linear o menos 5, ó. Ela passa, ela é crescente. Por que é crescente? Porque o coeficiente angular aqui é positivo. Ela também cresce, mas o coeficiente linear dela é o menos 5. Essa é a equação 2. Então, a resolução de um sistema de equação, né, o par ordenado,
que é solução para o sistema é justamente o encontro, o ponto de intersecção das duas retas. Ó, elas se encontram nesse ponto aqui. Certo? Então, as duas retas, a solução do sistema, se eu fosse montar um sistema com essas duas equações e quiser saber a solução desse sistema, é o ponto de intersecção dessas duas retas, ok? Então, a resolução do sistema de equações em sua representação gráfica é o ponto de intersecção das duas retas. Vamos resolver alguns sistemas. Encontre o conjunto de solução para cada um dos sistemas de equações abaixo. Então, aqui eu tenho 3 sistemas de equações. Então, eu posso resolver usando qualquer um daqueles métodos, ou o método da substituição, ou o método da adição. Essa do meio, por exemplo, como eu já estou observando aqui, ó, os y são simétricos. Essa aqui, ó, eu já posso resolver pelo método da adição, porque quando eu for somar, eu vou cortar aqui, ó. Já fica bem mais fácil resolver essa aqui pelo método da adição do que pelo método da substituição. Aí eu vou somar. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 4x menos 3x menos 1x igual, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Ó, o sinal do maior é menos. 16 menos 14, 2. Só que o x não pode ficar negativo, eu multiplico por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, ele fica positivo. E aqui o 2, que é negativo, também fica positivo. Achei o x. X já é 2. Aí eu vou escolher ou a primeira ou a segunda equação. E substituo esse valor de x e vou encontrar y. Se eu pegar, lembra que eu disse que eu escolho de preferência mais simples, que no caso é a primeira aqui, né? Aí vai ficar 3x mais y igual a 14. Eu já sei que x é 2, aí vai ficar 3 vezes 2 mais y igual a 14. Multiplicando dá 6, repete o resto, fica o y. Pega esse 6, passa para lá com o sinal trocado. Opa! 14. Menos 6, 8. Então, a solução para esse sistema aqui, usei o quê? O método da adição. Vai ser o par ordenado. Primeiro x, 2, 8. Né? Eu optei para fazer essa aqui, ó, método da adição, porque eu já vi que tinha aqui os y simétricos, só é cortar. Então, eu posso aqui usar qualquer um dos métodos. Eu optei adição, mas eu poderia usar o método da substituição. Aqui também eu posso usar adição ou o método da substituição. Ó, professora, mas eu não estou encontrando nenhum dos, nem o x nem o y simétrico para poder cortar e usar o método da adição. Mas aí você pode multiplicar uma das duas equações, por exemplo, para que aqui fique simétrico com o de cima. Se aqui é mais 2y, para que aqui fique menos 2y. Eu só basta multiplicar essa equação por menos 2 e vou fazer com que fique negativo. Por exemplo, se eu quiser que fique simétricos para usar o método da adição, eu posso multiplicar essa segunda equação por menos 2. Aí o que é que vai acontecer? Eu repito a primeira e multiplico a segunda por menos 2. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2x, 4x. Menos com mais dá menos. 2 vezes y, 2y. Menos com mais dá menos. 2 vezes 8, 16. Aí agora que eu estou vendo os y simétricos, eu passo o traço e vou usar o método da adição. Se eu quiser usar o método da adição, se não, vou usar o método da substituição. Aí, como é que eu faço? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior.
menos 4x menos 3x no x, cortou. Ó, fica bem parecida com a outra, né? Ó, menos 16x mais 4x, sinais diferentes subtraídos é o sinal do maior. Ó, voltamos à mesma coisa da segunda equação do sistema. Multiplicando por menos 1, porque não pode ficar negativa. Vai ficar x é 2. Aí eu vou escolher uma das duas equações, de preferência mais simples. No caso aqui é a segunda equação. Eu já sei que x é 2, aí eu vou escolher a segunda equação para achar o y. Vou repeti-la aqui. 2x mais y igual a 8. Eu sei que x é 2, vai ficar 2. Quem é x? 2. 2 vezes 2 mais y igual a 8. 2 vezes 2, 4, mais y igual a 8. Quem vai ser meu y? 8. Passa-se 4 para lá negativo. Então, o y aqui é 4. É isso? Então, a solução... Deixa eu apertar aqui, deixa eu levantar aqui. A solução para o meu primeiro sistema, é 2 e 4. E aqui, vamos fazer a terceira pelo método da substituição? Aí eu posso pegar a primeira equação e isolar o x. X vai ser igual a 20. Pega esse 4y, passa para lá, fica menos 4y. Eu estou dizendo que x é igual a 20. Passei o 4y, ficou menos 4y. Isso eu isolei na primeira equação. Vou pegar a segunda equação. Quem é a segunda equação? Menos 4x mais 5y igual a menos 17. Aí vai ficar menos 4 vezes x. Mas quem é x? Vou botar entre parênteses. Na primeira equação, quando eu isolei, x ficou igual a 20 menos 4y. Ó, isso aqui ficou no lugar do x. O resto eu vou repetir. Mais 5y igual a menos 17. Vamos eliminar o parêntese? Né? Ó, propriedade distributiva. Ó. Menos com mais dá menos. 4 vezes 20, 80. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4y, 16y mais 5y igual a menos 17. Quem tem y fica, eu já posso somar aqui, ó, 16y mais 5y dá 21y. Do outro lado, menos 17. Mas bora pegar esse 80 que não tem y e levar para lá. Vai ficar mais 80. 21y. Sinais diferentes subtraídos é o sinal do maior. 80 menos 17, 63. Não é isso? Y vai ser 63 dividido por 21, que dá 3. Achei o valor do y. Lembra a primeira equação? Aí agora eu vou achar x. Vou pegar ela aqui, vou substituir aqui. X vai ser 20 menos 4 vezes, quem foi o y? 3. Ficou apertadinho, né? Mas vou terminar aqui. X vai ser igual a 20 menos 4 vezes 3, 12. X vai ser 20 menos 12, 8. Então, a solução para o meu terceiro sistema é 8, 3. Então, eu fiz aqui, resolvi o primeiro e o segundo pelo método da adição e o terceiro pelo método da substituição. Vamos ao problema 2. Bem, um problema bem simples. Ó. O gráfico abaixo indica o custo de planos de telefonia móvel ofertados por duas empresas. Observe o gráfico e indique qual o tempo de ligação no qual o custo das duas operadoras são iguais.
Aqui eu tenho de azul a operadora A, de vermelho a operadora B. Aqui é o plano cartesiano, onde o eixo do X está representando o tempo em minutos e o eixo do Y é a conta em reais. Por exemplo, se eu não falar nada, no 0 minuto eu já estou pagando R$15. Com a operadora A. Com a operadora B, eu já pago uma assinatura de R$45. Se eu não ligar nada, né, se eu falar 0 minutos, eu já estou pagando R$45. Né? Então, já é mais vantajoso começar pela operadora A, né? Porque se você não falar nada, você paga 15. Na B, se você não falar nada, você já paga 45. Aí vai aumentando, ó. De acordo com o tempo que eu vou usando, vai aumentando o meu custo. Por exemplo, vamos aqui. Se eu falar 30 minutos, ó, eu vou estar pagando pela operadora A R$45. Se eu falar 90 minutos pela B, 90 minutos, eu vou estar pagando R$90. E qual é o ponto que essas duas operadoras têm o mesmo custo? Elas se encontram aqui nesse ponto. O ponto de interseção dela é aqui, ó. Então ele pergunta, observe o gráfico de qual o tempo de ligação no qual o custo das duas operadoras são iguais. As duas, elas batem aqui, ó. Elas se encontram aqui nos R$75. Mas qual é o tempo? Quando ambas falarem 60 minutos. Ó, elas se encontram aqui. Então o problema é bem simples, né? Envolvendo aí a intersecção de duas retas. A intersecção de duas retas é justamente a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então pode aparecer para vocês problemas no gráfico, né? A representação geométrica, e pode aparecer o sistema para vocês poderem resolver.